Eu quero te saudar com a paz que excede todo entendimento. Shalom, Adonai. E hoje eu vou te chamar mais uma vez, sabe? Se tem uma coisa que eu amo na vida, é a palavra. Sim, o manual do ser humano, a palavra do nosso Deus. Do nosso Deus que se preocupa conosco. E quando eu acordo, a primeira coisa que eu quero fazer é ouvir a voz do nosso Deus através da tua palavra. Eu não sei você, mas isso me dá uma segurança, uma satisfação e um vigor tão grande, principalmente quando essa palavra é uma palavra muito firme, muito fiel, da tua promessa. É um Deus que só tem o melhor para nos oferecer, esse nosso Deus. E eu quero te chamar. Hoje eu vou fazer um desafio um pouco maior, tá? Assim que o Espírito Santo me deu essa visão, me deu essa alegria, e quero compartilhar com você. Abra a tua Bíblia em João, segundo escreveu o apóstolo de Jesus, João. Nós vamos ler o versículo 15, o capítulo 15, João 15, versículo 12, tá bom? Abra a tua Bíblia aí, em João, e vamos ler também o texto em Atos 11, 23. Pode se preparando aí, tudo bom? Então vamos lá. João capítulo 15, versículo 12, diz assim. Deixa eu achar esse versículo 12 aqui. Opa, cadê você? Versículo 12. Me perdoa, 10 e 11 e 12. E 12. O meu mandamento é este. O meu mandamento é este. Amem uns aos outros como eu vos amei. Disse Jesus naquela época, e João escreveu. Disse Jesus para você, disse Jesus para mim. O meu mandamento é este. João 15, versículo 12. O meu mandamento é este. Ame uns aos outros como eu vos amei. E o título dessa meditação, o título dessa palavra, o título desse estudo aí junto, né? Esse prazer que você está me dando aí, essa companhia sua, e eu muito me alegro e louvo a Deus pela tua vida. Vamos colocar um título assim: uma vida sem propósito é uma vida vazia. Dizia o William Moulton, que entrevistou por cerca de 3.000 pessoas, e a entrevista dele consistia em perguntar para as pessoas qual que era o propósito de vida delas, o que eles esperavam para o futuro. E ele teve uma surpresa muito grande, porque 94% das pessoas que ele entrevistou esperava apenas o dia de amanhã, ou esperava uma boa viagem, ou esperava os filhos crescer, esperava, as coisas acontecer. E eu costumo dizer, e eu quero deixar como título dessa mensagem, dessa meditação nossa hoje: uma vida sem propósito, acredite, é uma vida vazia. De novo, uma vida sem propósito, acredite, é uma vida vazia, tá? E eu creio que você vai concordar comigo, eu espero que concorde. E eu vou te dar motivos para isto. Jesus aqui, ele falava aqui no contexto aqui, sobre a videira verdadeira. Meu pai, né, como homem do campo, meu pai é o agricultor, ele fazia alusão a essa questão, por quê? Porque Jesus veio, né, numa manjedoura, todos sabemos, família simples, então lá a terra era o ponto de referência, né? E se formos analisar, tudo vem da terra. O metal mais precioso, o ouro, a prata,
as joias, vem de onde? Senão da terra. O alimento que nos sustenta, que vai para a nossa mesa, vem de onde? Senão da terra. Então a terra é a matéria-prima para quase praticamente tudo que conhecemos e que foram construídos esse mundo ao nosso. Mas, muitas das vezes, eu não quero morar numa rua sem asfalto, eu não gosto de terra, não gosto de pó. E não sabe o quanto bom é a vivência no campo. E William Monte, ele entrevistou essas pessoas, 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas, e 94% ele percebeu que são pessoas sem propósito, sem uma vida de propósito. E Jesus aqui ele disse, né, sobre a videira verdadeira, aquele que dá fruto, o Pai, o Celestial, o nosso Deus, poda para que dê mais fruto, ou seja, qual é o propósito da vida do homem? É uma vida de propósito, é uma vida de fruto, uma vida de frutificar, uma vida de fazer algo, de preferência em propósito, porque muito se fala hoje, mundo afora, nos 4 cantos da terra, e há de concordar comigo, né, tanto pela televisão, por isso, por aquilo, que sobre o propósito disso, propósito daquilo, né? Acabamos de virar o ano de 2025 para 2026, meio mundo de gente, esse ano eu vou ir mais à igreja, esse ano eu vou fazer uma caridade, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou fazer aquilo. No máximo 2, 3 meses se esquece todas as promessas de final do ano e continua na mesmice. Ou seja, em curtas palavras, uma vida sem propósito. Eu estou esperando apenas o dia de amanhã. E isso quando não muito, nossa, segundou. Nossa, que terrível. Chega na sexta, sextou. É dia da cachaça, é dia da farra. Então, quer dizer, você trabalhou a semana inteira se arrastando, chegou na sexta-feira, sextou. E aí você vai para saber o que a pessoa sextou, todo feliz, todo alegre. Ele vai lá, finaliza o último dia de trabalho dele, sextou. E no sábado, na maioria, para quem mora sozinho, é depressivo. Muitos se matam no sábado porque não tem mais a alegria lá de estar com os amigos, não tem os desafios do trabalho. Ou então, aí se entrega bebedice, bebedeira, vícios dos mais variados, farra, e muitos não voltam na segunda-feira porque ou estão na cadeia, ou estão mortos, ou espiritualmente mortos. Então, é uma vida assim, sem propósito, sem destino, de segunda é terrível, segunda vai se arrastando, na sexta sextou, cachaça, farra, ou seja, tudo que se produziu termina no final de semana, acaba com tudo, né? Ou termina no final de ano igual agora, muitos estourou o cartão de crédito, porque é final de ano, tem que dar presente, é Natal, tem que dar presente, tem que viajar, tem que fazer festa. Mas como é que está a sua situação hoje? Diz você. Então, sabe, William Monte descobriu que 94% dos entrevistados dele não tinham um propósito. Mas Jesus aqui está dando uma razão, está dando um propósito na vida dessas pessoas, na minha vida, na sua vida. Ame uns aos outros. E não é um simples comentário, é uma ordem, é um mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu vos ameis. Sabe? Por quê? Porque o amor une perfeitamente todas as coisas. O amor perdoa multidões de pecado. Só o amor constrói. O amor é uma atitude. E ao mesmo tempo um mandamento aqui que Jesus acaba de dar. Amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Né? Um novo mandamento vos dou. E aí agora a gente vai para Atos 11, 23, que vamos entender o porquê dessa palavra. E diz aqui Atos 11, 23, deixa eu achar de novo 23 aqui, essa letrinha é pequena, a iluminação não está muito adequada e eu só tenho o olhinho. Mas por graça e misericórdia de Deus, tenho o olho de águia, o olho da fé. E por isso estamos gravando essa mensagem. Este ali chegando e vendo o grupo e a graça de Deus, ficou alegre e se animou muito. E disse, permaneceis fiéis ao Senhor e alegrai-vos nos seus corações,
na esperança da salvação. Barnabé, Paulo foram visitar ali na Antioquia os irmãos, e quando chegaram, viram ali os convertidos, viram ali a alegria da graça, a alegria da salvação e o ministério, enfim, né, o evangelho sendo pregado, sendo disseminado, a igreja crescendo, e eles se alegraram bastante em ver tudo isso acontecendo. Então, sabe, Jesus trouxe para nós uma nova esperança. Jesus trouxe para nós a salvação. Jesus trouxe para nós uma alegria da salvação. Então, uma vida para o cristão não é mais uma vida sem propósito. Ele tem a esperança da eternidade. Ele tem a esperança através da fé. E ainda que a circunstância hoje seja carrancuda, ele sabe que no amanhã existe uma promessa de Deus e no hoje existe a presença desse Deus. Esse Deus que não nos deixa, não nos abandona, não nos despreza e que não é indiferente às nossas circunstâncias, às nossas dificuldades, às nossas lutas, às nossas dores. E Ele está sempre ao nosso lado e está em nós, por nós e através de nós, nos fortalecendo. E que através da oração podemos colocar todas as nossas necessidades, as nossas mazelas e as nossas fraquezas diante dele, buscando nele força, abastecimento, e através do amor ele vai nos enchendo, né? Você vai para 1 Coríntios 13 e na parte B do versículo 3, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado, mas não tivesse amor, de nada valeria. Então, o amor é o vínculo de você viver uma vida de propósito. O amor é o vínculo de você andar em harmonia, amando uns aos outros, cuidando uns dos outros. O amor é o vínculo que faz eu parar e gravar, né? Porque Deus já falou comigo pela parte da manhã, e Deus já me abasteceu e já me fortaleceu. Creio que você também deve ter tido o seu momento com Deus, mas o que nos faz é gravar um vídeo como esse, para que mais vidas sejam encontradas pelo poder da palavra, né? Porque a palavra é viva e eficaz, e ela é como uma espada. Ela penetra a tua alma, o teu corpo, o teu físico, as tuas emoções, e ela transforma a tua vida, te dando esperança, te dando fé, né? Porque em Romanos 10:17, a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, quando nós lemos a Sagrada Escritura, que é viva e eficaz, que é a palavra do nosso Deus, ela vai produzir em mim e produzir em você, de forma prática, para que possamos usar a fé. Em Hebreus 11, capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível. Sem fé é impossível eu e você agradar a Deus. E Deus é galardoador daqueles que o buscam em verdade. Então, quando você busca a Deus em fé, por que em fé? Hebreus 11:1, a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que esperam. Então você não está vendo as obras de Deus, você não está vendo os propósitos de Deus, você não está vendo o que Deus está movendo, o que Deus está fazendo, em questão de provisão, em questão de te guardar, de te libertar, de te ungir, de te capacitar, os planos, os projetos, os propósitos dele, né? Porque ele já escreveu o teu futuro, ele já escreveu o teu nome lá no livro da vida. Então, mas a fé é o firme fundamento, né? Aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem subiu ao coração do homem, mas que Deus já preparou desde a fundação do século para todos aqueles que o amam, né? E quem ama a Deus, observam e meditam na palavra de Deus todo dia. João 14:15, Jesus disse: aqueles que me amam observam as minhas leis, os meus preceitos, os meus mandamentos, examinam a Sagrada Escritura e praticam todo dia. E Deus no Velho Testamento, né, o Yahvé, também disse em Deuteronômio 11:1, repetições da lei, a mesma palavra, tá? Então, e aí vamos para João 15, meu pai é o verdadeiro agricultor. Então, e só vós sois as varas. E aquele que está dando fruto, então ele vai podar para que dê mais frutos. Então, qual que é o propósito para a minha vida? Qual que é o propósito para a sua vida? Dar frutos dignos de arrependimento, frutos de louvor ao Senhor, e em amor nós vamos nos unindo em propósito
para nos ajudar uns aos outros. É na oração, é na intercessão, é na ação de graça, é no abraço, é no perdão, é um convite a uma vida com Deus, um convite a uma vida em amor, por amor e através do amor. É onde você vai suportar a fraqueza do seu irmão, do seu filho, do seu cônjuge, né? Que você vai em amor ouvi-lo, perdoar, né? Liberar o perdão, porque são princípios, e juntos nós vamos ganhando essa força em amor em Deus. 1 de João 4:8, Deus é amor, ou seja, o elo perfeito de tudo isso é o próprio Deus. Então, às vezes você tem um ministério, e se você não tiver o amor, ainda que você tenha dons e que você saiba fazer bem feito e que faça bem feito, mas se você não tiver a motivação pelo qual você está fazendo, você vai ser arrogante, você vai ser altivo, prepotente e com certeza você vai cometer erros como aqueles fariseus crucificaram Jesus. Eles conheciam o evangelho, conheciam a palavra, mas não tinham amor. Ou seja, eles estavam fazendo a coisa certa com a motivação errada. Então, a motivação nossa precisa ser o amor. Ou seja, a paciência. O apóstolo Paulo chegou a um dado momento em que ele falou, era para que eu estivesse dando alimentos mais sólidos para vocês, para uma determinada igreja, mas eu tenho que dar alimento ainda fraquinho, porque vocês ainda não estão prontos, deveriam estar prontos, deveriam estar preparados, deveriam estar amadurecidos, mas vão ter que comer o alimento mais levinho para não fazer mal. Quando você come um mocotó, uma vaca atolada, diz você, dá até suador. Por quê? Porque é um alimento mais sólido, mais firme. Você pode dar um alimento desse para uma criança recém-nascida? É claro que não. Tá? Assim é a palavra. Então, cada dia que você vai à palavra, cada dia que você, Senhor, eu desejo ouvir a tua voz, fala comigo. E ele vai falando, então, mas cada dia você vai querendo mais. Eu lembro quando eu comecei a meditar na palavra, quando eu me entreguei ao Senhor Jesus, eu lia um versículo e ficava ali mastigando, ruminando, e Deus ia esclarecendo, mas ainda, sabe, não tinha a visão que eu tenho hoje, o testemunho interior do Espírito Santo como tem hoje. Isso é um relacionamento, é um convívio diário. Então hoje você já lê 2, 3, 4 capítulos e a interpretação já é mais sólida, é a comunicação. Então você vai, porque você lê, aí o Senhor fala contigo, o Senhor te abastece, aí você se molda através da palavra, se corrige através da palavra, se limpa através da palavra, porque Romanos 15:4, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né? E segundo Timóteo 3:16, 17, toda a escritura, de Gênesis a Apocalipse, é inspirada e escrita pelo Divino Espírito Santo, pelo Deus que habita hoje entre os homens. Que habita em mim, que habita em você. Não sabeis vós que sois casas e morada de Deus? E que o Espírito Santo de Deus habita em vós? 1 Coríntios 3:16. Então, eu aceitei o Espírito Santo, você que aceitou, ou que não aceitou pode aceitar, e pode ser agora, o Deus Espírito Santo vem habitar em você. E é Ele que vai trazer o fruto de você, né, da visão, fruto do amor, da paz, da longanimidade, Gálatas 5:22, 23, e vai te moldar ao caráter de Cristo, com a mente de Cristo, para o encontro com o Senhor nosso Deus, tá? Então essa palavra diz o quê? Que nós precisamos ter uma vida de propósito, uma vida pautada em, sabe, hoje eu crio um propósito e eu cumpro esse propósito, amanhã Deus vai me ampliando esse propósito, vai aceitando, né? Não é que é uma forma de você pagar, mas de retribuir, porque Jesus ele vai fazer em mim, por mim, depois através de mim, né? A salvação é exatamente isso. Ide por campos e valados, falai do meu amor do evangelho, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando, para que esses que você ensinou possam ensinar. E aí você vai formando discípulos. É o que estamos fazendo aqui, gravando esses vídeos com a palavra de Deus. E não vamos fazer como aquelas 3.000 pessoas que foram entrevistadas pelo William Monte.
vamos fazer diferente. Vamos ter uma vida de propósito. Não vamos ficar prometendo algo, vamos fazer. Né? Esperando uma boa viagem, esperando aquela viagem para Paris e fica esperando acontecer. Esperando as coisas cair do céu. Esperando para fazer algo de bom para alguém, para fazer uma caridade, para visitar um orfanato, visitar um hospital, visitar um câncer, né? Visitar uma cadeia, falar do amor de Jesus, evangelizar. Sabe, não sei o que Deus vai pedir para você, mas pergunte para Ele e comece a fazer, porque isso chama propósito. E propósito é quando você deixa de fazer para você e faz para os outros. Por isso que aqui um novo mandamento, João 15, versículo 12. Um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Como Jesus nos amou? Se entregando por nós. Como Jesus nos amou? Vertendo o teu sangue, se sacrificando. Como Jesus nos amou? Lavando os pés dos discípulos, ou seja, servindo, tá? Sendo humilde e entrando. Jesus, ele entrou em todo e qualquer lugar. Onde ele chegou, ele tinha multidão que o cercava e que o acompanhava. Por quê? Porque ele era útil, porque ele fazia algo. É claro que Jesus sentiu fome, Jesus cansou, né? Jesus sentiu fome na tentação do deserto, Jesus cansou na travessia do mar, onde ele dormia na polpa do barco. Jesus chorou em João 11:35, Jesus chorou quando não foi indiferente à dor de Marta e de Maria, porque tinha perdido o teu irmão ali no luto, tá? Então, mas ele trabalhou, ele teve uma vida de propósito. Então ele, na idade de adolescente, ainda criança, estava ensinando no templo e deixando muitas pessoas ao seu redor admirado. E depois ele preparou seus discípulos, depois ele deixou exemplos, né? E mais dos variados exemplos. E um novo mandamento ele nos deu. E aí Barnabé e Paulo vai visitar a igreja de Antioquia em Atos 11:23 e chegam ali, vê tudo aquilo acontecendo e o nome de Jesus sendo glorificado, o evangelho crescendo e eles ficam animados, felizes, regozijando e eles dão um novo... continue assim, continue perseverante e anime no Senhor teu Deus, né? Isso é uma palavra para nós de conforto, para que nós possamos viver uma vida de propósito. Porque uma vida sem propósito é uma vida vazia. Uma vida de propósito é uma vida ocupada. Então, mente vazia, diz o ditado popular, é oficina do demônio. Mas uma mente ocupada, então se ocupe em aprender um instrumento, se ocupe, eu quero falar do amor de Deus. Mas eu não sei. Tiago 1,5 diz, aquele que não tem sabedoria, peça a Deus, porque a sabedoria está com Deus. E Deus vai dar em abundância. Então, mas você precisa pedir. Né? Pedir, dá-se-vos-á, buscar e encontrar aí, porque todo aquele que pede, recebe, todo aquele que busca, encontra. Não fica protelando. Eu vou fazer uma visita para o meu amigo, vou fazer uma visita para o meu filho, vou fazer uma visita para meus pais. Faça. Eu vou fazer algo. Faça. Sabe? Eu vou aprender uma nova língua, um novo idioma, eu vou começar a fazer atividade física, eu vou cuidar do meu físico. Não fica prometendo. Faça. Viva a propósito. Tá? Eu tenho andado nesse lugar em Deus e a minha vida tem mudado e eu tenho descansado, porque a minha fé tem aumentado, a minha esperança tem aumentado e eu tenho pisado no lugar de bênção. Porque o Senhor quer nos abençoar, o Senhor quer nos direcionar, o Senhor quer ter um encontro conosco todos os dias e o Senhor quer ter um relacionamento conosco todo dia. Sempre foi o projeto de Deus, nunca foi o contrário. Porém, Deus não vai pegar ninguém desocupado. Olha quando Deus chegou em Gideão, o anjo do Senhor, o que disse para ele? Valente e valoroso. E o que ele estava fazendo? Estrategicamente malhando o trigo aonde? No lagar. No lugar que não tinha nada a ver, ele estava malhando o trigo, por quê? Eles estavam em guerra e onde ele estava meio que escondido para manter ali o alimento dele. E ele estava onde? Então ele estava ocupado, ele estava fazendo algo. Então, se você quer ser usado na mão de Deus,
se você quer um avivamento, se você quer que as coisas aconteçam, é aqui, ó. Meditação constante na palavra. Meditação na palavra de dia e de noite, se for preciso. Aliás, é o conselho do Salmo 1. É o conselho de toda a Escritura. Né? Falar com Deus o tempo todo. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. 18. Em tudo dai graça. Ou seja, em tudo falai com Deus. Né? Em tudo que seja, né, em nome de Jesus. Tudo que façais, sejam por obra ou por palavras, faça em nome de Jesus. Colossenses 3,17. Tá? Então fica aí o recado, fica aí a dica. Uma vida de propósito é uma vida com sentido. Uma vida de propósito é uma vida com Deus. Uma vida de propósito é uma vida abastada. Uma vida de propósito é uma vida abençoada. Uma vida de propósito é uma vida firme em Deus para viver o melhor dessa terra e ainda a eternidade. Tá? Então, raciocina mais ou menos. Eu estou ansioso e eu quero um carro. Mas para que você quer esse carro? Qual é o fim desse carro? Qual é o propósito desse carro? Eu quero uma viagem. Qual é o propósito dessa viagem? O que vai me beneficiar? Né? Aonde vai me levar? Então, quando o médico se forma, para que ele se forma? Ele se forma para salvar vidas, para ajudar pessoas, para aliviar as dores das pessoas. Né? Ele não pode se formar simplesmente por se formar. Ele se forma para fazer algo. Então, por isso ele passa por todo o processo acadêmico, todas as dificuldades para ser um doutor. E depois que ele é um doutor, ele vai proporcionar, vai viver uma vida de propósito na medicina. E assim em todas as áreas da nossa vida. E nas áreas espiritual também. Você quer avivamento na sua igreja? Você quer avivamento no seu ministério, no seu grupo? Começa por você. Tá? Gideão começou por ele. Neemias começou por ele. Reconstruiu o muro de Jerusalém. Começou por ele. Alguém precisa começar para depois as pessoas te seguirem. Um líder começa exatamente assim. Não fica pensando que você vai ficar esperando, vai receber meio mundo de ajuda para começar a viver propósito. Começa a viver o seu propósito, começa a dar caminhada. Quando os levitas colocaram o pé no Rio Jordão, a água, o rio não tinha secado. O rio não tinha se abrido. O rio não estava aberto ainda. Porém, qual que era a ordem? Os levitas vão à frente e quando eles colocarem o pé, ou seja, eles vão à frente, e quando eles colocar o pé, Deus vai agir. Então você coloca o teu pé que Deus vai colocar o chão. Essa é a promessa para a minha vida, para a tua vida, desta palavra. Fica na paz que excede todo entendimento. A que vem de Deus. Shalom, Adonai.